como municipalista que sou, fortalecendo a caminhada dos prefeitos no nosso país e relatando a situação constrangedora que muitos se encontram. Senhor presidente, na semana passada, prefeitos de todo o país, com a liderança do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o gaúcho Paulo Zielkowski, estiveram em Brasília para dar publicidade à situação de mais de 2.500 prefeitos que vão encerrar seus mandatos no final do próximo mês e que, infelizmente, poderão estar ingressando na lista dos fichas sujas. E mais, temos que buscar soluções junto ao governo federal diante da redução drástica das receitas dos municípios. É que eles não terão condição, senhor presidente, de honrar, nas próximas 7 semanas, todas as contas pendentes. O número 2.500, como se sabe, representa perto de 50% do total de prefeituras do país. Na semana passada, a Comissão do Pacto Federativo, instituída pelo Senado, entregou o seu relatório parcial ao presidente da Casa, senador José Sarney. O documento apresenta quase uma dezena de sugestões distribuídas em 3 propostas de emenda à Constituição, 4 projetos de lei e 2 emendas a textos já em tramitação no Congresso Nacional. As principais mudanças alcançam temas como Fundo de Participação dos Estados, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, a questão do pré-sal, além do pré-sal, a dívida pública. Todas elas evidenciam a situação crítica por que passam as contas públicas dos prefeitos no nosso país. A louvável e imperiosa iniciativa desta Casa pode, em um futuro não muito longínquo, conduzir, aí sim, ao equilíbrio, a hoje precária situação econômica, financeira dos municípios. Senhor presidente, não conseguirá, contudo, trazer resultados no curto prazo. E o problema de nossas prefeituras é atual, presente, é eminente. Assim, senhor presidente Assir, o foco desta nossa fala volta-se para a realidade dos municípios. Senhor presidente, os municípios brasileiros, que ainda recentemente, para a alegria de toda a nossa gente, vivenciaram um saudável processo de revitalização com a democracia e com o fortalecimento que saíram das eleições em 5.564 sedes. Muito mais do que a União, os estados e o DF, os nossos municípios são entes que mais sofrem no cotidiano os desarranjos históricos na distribuição da riqueza nacional. Vivem eles com pires na mão aqui em Brasília todos os anos. E não se diga aqui ou em qualquer outra instância que o país é pego de surpresa pela grave crise que atinge os municípios brasileiros. Toda vez que vão desonerando, os municípios passam a ter menos recursos. Os prefeitos vêm vocalizando a precariedade das contas municipais, a quase impossibilidade da gestão há muito tempo e a alto e bom som. A Confederação Nacional dos Municípios, atuante há mais de 4 décadas, também tem agido por seu turno com clareza, eloquência e extraordinário senso de oportunidade ao denunciar um problema que só se avoluma, ora atinge proporções consideráveis. Senhor presidente, ou parece razoável dentro de um país como o Brasil, que viveu a última década experimentando
apreciáveis índices de crescimento e desenvolvimento, ter quase metade dos prefeitos municipais que vão encerrar seus mandatos em 31 de dezembro sobre a ameaça de serem incluídos no rol dos fichas sujas. Claro, parece, mas não é razoável. Ao dano administrativo, ao prejuízo econômico e financeiro, à estagnação do serviço ao cidadão, soma-se agora o constrangimento político. Uma situação desagradável, com certeza, sob qualquer ângulo, que alcança involuntariamente milhares de mulheres e homens públicos, que nos últimos 4 anos emprestam seus talentos e competências para gerir os municípios. Mais uma vez, como fizeram em 10 de outubro passado, nessa última terça-feira, prefeitos brasileiros reuniram-se nas dependências dessa casa, no auditório Petrônio Portela, para demonstrar a triste situação que se encontram, como é o seu dever e com toda a força política possível, demonstrar ao Parlamento Nacional e aos brasileiros a terrível situação vivenciada por a maioria dos municípios brasileiros. Conforme cálculo da Confederação Nacional dos Municípios, o rombo atinge a expressiva cifra de 25,4 bilhões, sendo que 16,2 bilhões decorreram do aumento da despesa, como o piso dos servidores, a própria elevação correta do salário mínimo e correto também o piso dos servidores, mas o que mais preocupa foram as desonerações que foram encaminhadas pela União. A parcela restante de 9,1 bi decorre da redução de receitas, tais como o Fundo de Participação dos Municípios, a contribuição de intervenção do domínio econômico, CID, combustível e IPI de exportação. O somatório desses recursos, que não chegam aos cofres municipais, equivale a nada mais e nada menos que 7% da receita. 7% da receita corrente líquida dos municípios, que em 2012 alcançara 364 bilhões. Afora toda essa questão, cujos números evidenciam a gravidade, os prefeitos brasileiros cobraram ainda os restos a pagar devidos pela União aos municípios. São convênios firmados entre 2 níveis de governo para a realização de obras, geralmente de infraestrutura e de imediato interesse de todos, cujos valores ainda não foram repassados para os gestores, para que eles saldem as dívidas junto aos executores dos serviços. Ainda conforme a Confederação Nacional dos Municípios, o governo federal tem uma dívida com as prefeituras que chega a 18,2 bilhões de reais. Quase 2/3 desse valor refere-se às obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, menina dos olhos deste governo. É certo que a repactuação federativa haverá de reapresentar, observado um especial o princípio da justiça fiscal, um reequilíbrio para os entes federados que se veem prejudicados dentro da situação em que se encontra o sistema atual. Mas, como disse antes, até que se reveja, reformule e incremente o novo Pacto Federativo, é preciso garantir a sobrevivência dos municípios. Por isso, senhores e senhoras, quero externar aqui minha integral solidariedade aos prefeitos brasileiros e às suas justas reivindicações. As postulações dos mais de 5 mil prefeitos brasileiros nada mais são do que a defesa dos interesses da própria sociedade. No último encontro programado pela Confederação dos Municípios, prefeitos de todo o país lotaram o auditório do Senado Federal com a expectativa de construir uma solução, uma resposta do governo sobre o pacote de ajuda que a Confederação Nacional dos Municípios e os presidentes das entidades estatais entregaram na última mobilização. O pedido de socorro financeiro aos municípios
decorre especialmente das quedas dos valores do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, causadas, como eu dizia antes, pelas desonerações. Como muito bem sabemos, é sobretudo nas cidades que ganham protagonismo global, nessa segunda década do século XXI, que se tece o presente e se constrói o futuro da nossa gente. As cidades brasileiras não podem correr o risco de se transformar em meros repositórios de pessoas, privando-as dos equipamentos mínimos e da qualidade de vida compatível com o país de expressão econômica, política e cultural como o Brasil. As medidas anunciadas durante o evento e presentes na medida provisória 589, editada na última sexta-feira, prometem um fôlego, mas estão longe de ser a solução definitiva para a crise das nossas prefeituras. A medida provisória 589 possibilitará aos entes federados a adesão a um programa de parcelamento que prevê a redução de 60% nas multas de mora, de 25% nos juros e de 100% nos encargos legais para quitarem suas dívidas previdenciárias. Como vemos aqui, senhor presidente, mais uma vez, a Previdência é chamada a pagar a conta. Mais uma vez, os aposentados virão que o dinheiro sai e não volta para a Previdência e depois se repete a antiga cantilena que não há dinheiro para pagar os aposentados. Enfim, quem está aqui há anos sabe que a história se repete todos os anos. Os débitos que poderão ser parcelados são as contribuições sociais e previdenciárias vencidas até 31 de outubro desse ano. As parcelas serão retidas no pagamento do Fundo de Participação dos Estados e Municípios até o máximo de 2% das receitas correntes líquidas do que antes se tiver aderido, do ente que tiver aderido ao programa. Mesmo dívidas que estejam em fase de execução fiscal, ou que tenham sido objeto de outros parcelamentos não quitados, podem ser renegociados a critério da MP. E daí ninguém entende porque o aposentado não tem reajuste. A adesão é de iniciativa de cada ente e que pode ser feita até 29 de março de 2013. A renegociação inclui, além dos órgãos de administração direta, as empresas públicas, autarquias e fundações ligadas aos estados e municípios e ao DF. O socorro divulgado pelo governo federal, mediante a renegociação das dívidas INSS. Prefeitos não pagam, aposentado marcha e a vida continua. É essa a verdade. E claro que eu estou aqui falando da minha preocupação da situação com os municípios. Mas o que me faz fazer um destaque à parte é que, mais uma vez, o dinheiro da Previdência que vai resolver a questão. E não temos o fim do fator e nem o reajuste do aposentado. Temos ainda a luta eterna do resto a pagar da Lei Candir. Não colocam um ponto final na situação de tensão que se encontram os municípios. Apenas aliviam a situação do desespero que se encontram, mas penalizam os aposentados. Mais uma vez, como foi aqui da exoneração da folha de pagamento, aliviam o empresário, penalizam o aposentado. Enfim, apelamos à equipe econômica do governo para que auxilie nossos prefeitos na superação do grave impasse que se encontra devido às desonerações. Para muitos prefeitos, o auxílio financeiro requerido pelos municípios brasileiros para o fechamento de conta de gestão seria a única maneira de superar as perdas às receitas advindas das políticas anticíclicas adotadas pelo governo federal. Ao apoiar decisivamente as municipalidades na superação de suas tributações, das suas tribulações, tenho certeza que o governo central estará apontando a melhoria na qualidade de vida de 194 milhões de brasileiros. Senhor presidente, como eu dizia na abertura dos trabalhos, eu ainda estou na expectativa de que a Câmara vote, como haviam se comprometidos, palavra dos líderes e do próprio presidente da Câmara, o fim do fator no mês de novembro. Estamos nessa expectativa, não só do fim do fator, como também do reajuste real para os aposentados.
Eu tenho dito que pega muito mal para o homem público dizer uma coisa e fazer outra. Eu sou do tempo ainda da coerência entre o que se fala e o que se faz. Aqui no Senado, nós falamos e aprovamos. Fim do fator, reajuste dos aposentados. A Câmara fala e não vota. Está lá, continua lá. Nenhuma alternativa que poderia ser construída para o fim do fator, que o presidente Lula endossava e disse, se fosse aquela alternativa, ele sancionava. Nem essa agora parece que não está havendo entendimento lá na Câmara dos Deputados e nem sequer a política de reajuste dos aposentados e pensionistas, que havia já uma conversa preliminar com o Ministério da Previdência apontando na linha do crescimento da massa salarial daqueles que estão na ativa como referência para dar o reajuste para os aposentados. Os aposentados estão em Brasília novamente nessa expectativa. Eu, mais uma vez, estarei do lado deles como sempre tive. Eu não tenho problema nenhum. Eu quero dormir à noite, tranquilamente com a minha consciência, sobre cada ato, sobre cada fato acontecido e que eu estava lá do lado daqueles que mais precisam. E para concluir, senhor presidente, não adianta plantar notinha no jornal, dizendo que eu trabalho demais, dizendo que eu trabalho de segunda a sexta, tentando me alfinetar, mas isso para mim é um elogio. Botem mais notinha como essa, que eu só quero defender idoso, negro, índio, aposentado, pequenos agricultores, e por isso faço audiência todos os dias. Só não faço audiência no sábado porque não dá, quero dizer, senão faria. Vossa Excelência faz sexta-feira à tarde. Vossa Excelência vai ser criticado uma hora dessa, em que está fazendo muita audiência também. E Vossa Excelência desloca para alguns estados, senador Garcia. Se cuide, porque como eles não têm o que criticar, eles têm que achar onde pegar. Então foram fazer um levantamento na minha comissão para ver se eu usava muita passagem aérea. Quebraram a cara, porque eu não uso passagem aérea, nem para os meus convidados. Daí deixaram de lado, aí foram dizer que não, mas trabalha muito, faz audiência quase todo dia. Como é que é isso? Como é que pode? Eu já vi críticas para as pessoas não trabalharem, mas por trabalhar, para abrir espaço para todos, como agora no Mato Grosso do Sul, vai uma comissão mista de Câmara e Senado para conversar com os agricultores e com os índios, na busca de uma solução. Daqui a pouco vão estar criticando os senadores que vão, ou talvez não me critiquem, porque nessa eu não vou poder ir, mas vão os 3 senadores e vai mais 4 senadores acompanhando. E eu tive o cuidado de pedindo que eles conversassem com ambos os lados, como eu fiz lá no Rio Grande do Sul. O senador Garcia, que é da área, sabe muito bem, o problema lá do Morro Alto, reunir com os agricultores e com os quilombolas, na busca de encontrar uma saída, porque esse é o caminho. Uns têm o título da terra, e no caso do Mato Grosso do Sul, eles receberam o título na época ainda dos governos anteriores da ditadura até. E agora, a terra comprovada, pelo que nos informaram que é dos índios, como é que faz? Então indenizem com o devido valor, tanto das benfeitorias como a terra daqueles que estão lá. Quer dizer, nós temos que buscar uma solução. Na audiência que aqui realizamos, tanto agricultores como índios concordaram com a tese. Bom, que haja a devida indenização com preço real e justo, e não preço fictício. Mas eu fiz esse pequeno comentário só, dizer, se quiserem me criticar, ainda dizem que eu presido, corro, voto e faço tudo, mas isso é um elogio para mim. Tomara que eu receba mais elogios como esse. Só bote mais notinha como essa, dizendo que eu estou fazendo demais. Eu acho que eles estão preocupados com a minha saúde, mas eu estou me cuidando, fiz um check-up essa semana, já estou caminhando agora, senador, que estão aqui no plenário desse momento, não vou poder estar um por um, quero terminar para dar o espaço para os senhores, Valdir Raupp, e quero dizer que estou me cuidando também. Deixe que eu cuido de mim, cuide da coluna lá de vocês, que é melhor. Era isso, obrigado, presidente.